grande problema é que há um projeto político da SADC que é preciso abrir um âmbito. Estamos a falar da África do Sul, estamos a falar da Suazilândia, estamos a falar do Botsuana, estamos a falar do Lesotho, estamos a falar do Moçambique, Zimbábue, estamos a falar da SADC. Então, eu disse, olhe para a SADC. O que aconteceu com a SADC nos últimos 50 anos? A SADC, nos últimos 50 anos, é uma das poucas regiões onde ainda prevalecem os tais partidos libertadores. O que aconteceu com a SADC? A SADC, ela definiu claramente objetivos muito nobres para a região. E o que aconteceu com esses objetivos nobres da SADC? Foram traídos exatamente pelos próprios movimentos de libertação. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemorroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Olha para Angola o que aconteceu em Angola. Olha para Moçambique o que aconteceu com Moçambique. Em 1975, Moçambique era a sexta maior indústria da África subsaariana. Em 1975. Em 1975, Moçambique exportava cerca de 7 produtos fundamentais para a indústria internacional. Desde pneus, nós tínhamos pneus que mandavam para a Fórmula 1. Nós tínhamos indústria de pneus em Moçambique. Nós exportávamos bicicletas, geleiras, exportávamos uma série de coisas que eram feitas pela indústria moçambicana. Estávamos nas 6 maiores indústrias da África subsaariana. Moçambique hoje está entre os países, entre os 5 maiores países em termos de recursos, dos 5 mais ricos do mundo em termos de recursos naturais. Moçambique, neste momento, está numa posição que é uma coisa quase milagrosa. Dos cerca de 15 metais raros no mundo, Moçambique é um dos poucos países do mundo que tem 9 dos metais mais raros do mundo. Mas, em contrapartida, Moçambique, agora, o último relatório do Banco Mundial, considerou Moçambique o segundo país mais pobre do mundo. Então, o problema aqui, se nós formos olhar o que aconteceu nos últimos 50 anos, não é um problema do dinheiro, não é um problema dos recursos. O problema é um problema de gestão desastrosa que aconteceu com as nossas nações. E isso aconteceu ao longo dos últimos 50 anos. E se formos a ver, a África do Sul veio um pouco tardiamente, porque o apartheid só foi abolido na década de 90. Mas se formos a olhar o que é que aconteceu com a África do Sul desde a década de 90, nos sucessivos governos de Nelson Mandela, foi um governo mais ou menos de estabilidade. Com Thabo Mbeki, a economia também foi uma economia mais ou menos estável. A partir do Jacob Zuma até o que acontece hoje, é uma tragédia. A economia sul-africana está a cair como uma muralha sinistrada. Então, é importante que o movimento Match and Match que perceba isto. O que aconteceu com o Zimbábue? O que aconteceu com Moçambique? O que está acontecendo com Angola? Então, é preciso fazer uma análise sobre isso e perceber que este movimento migratório não é um movimento migratório que nós vamos focalizar no imigrante, porque este aqui é uma vítima. Esta é uma vítima, primeiro, do desastre governativo nos seus países e acaba sendo uma vítima duplamente porque ele chega no país de acolhimento, também é perseguido, é morto, é escorraçado. Então eu dizia, o movimento Match and Match, vocês têm que fazer, até para os agradar. Eu te disse mais. Eu disse que nós precisamos do movimento Match and Match em todos os países da SADC. Então, vocês fizeram uma coisa boa, mas temos que definir a causa. Estamos a desvirtuar o assunto. Vocês estão a atacar pessoas que, sob o ponto de vista do sistema e sob o ponto de vista estrutural, não vão mudar absolutamente nada. Os imigrantes na África do Sul, dos 30% dos desempregados, os imigrantes na África do Sul são apenas um único 1%. Juntando os imigrantes da Nigéria, de Moçambique, da Suazilândia, do Zimbábue, do Malawi, nós somos 1% da força ativa da África do Sul. Portanto, não é isso que vai alterar a estrutura econômica da África do Sul. Então, eu até chegava a dizer a eles uma coisa engraçada. Vamos lá de mãos dadas, marchar juntos para as portas dos ditadores. Vamos marchar juntos para as embaixadas, vamos marchar juntos para aqueles que são os rulas, são aqueles que neste momento são os governos que estão a destruir completamente a economia da África Austral. É isso que nós temos que fazer. E quanto a isso temos que estar juntos, vocês não vão lutar. E, curiosamente, é que eles nem percebem sequer que mesmo os fundadores, eles gostam muito de usar a figura do Nelson Mandela, eles gostam muito de falar do Oliver Tambo, eles gostam muito de falar do Desmond Tutu. E eu vou te dizer que eles citam essas pessoas, mas não as leem.
Porque existe um livro, por acaso, que eu fiz referência quando dei a minha entrevista à SABC. Eu fiz referência a esse livro, que é um livro extremamente recente, mas um livro de leitura obrigatória para perceber o que está a acontecer aqui na África Austral, do Peter Heine, que ele dizia Liberation and Corruption. Ele explica muito bem a decadência que aconteceu nos países da SADC, motivada exatamente pelos partidos libertadores. E há citações muito interessantes que eles fazem aqui, do próprio Nelson Mandela. Uma delas, se tu me permitires, que ele dizia assim, já em 1998, Nelson Mandela dizia o seguinte, dizia que há um problema grave que está a acontecer com os partidos libertadores. É que está-se a desenvolver, no seio dos partidos libertadores, uma coisa que ele chamou de carreirismo, que em português podemos chamar de carreirismo. Quer dizer, estes partidos libertadores estão a formar, dentro das suas próprias estruturas, o carreirismo. Quer dizer, as pessoas estão a fazer carreiras. Perderam o sentido de missão, perderam o sentido de propósito e perderam o sentido dos valores nobres que estiveram na origem da luta legítima desses países. E hoje estão preocupados com carreira. E ele dizia mais, o próprio Nelson Mandela, dizia que o grave problema que está a acontecer com o carreirismo é que a maior parte deles hoje estão focalizados na prosperidade individual, roubando, né, em inglês a palavra looting, a riqueza nacional e a riqueza da África. Isso são palavras de Nelson Mandela. E eu dizia ao movimento Baixo, mas leiam isto. É o vosso herói que vocês citam que está a dizer isto. Não está a falar do imigrante, está a falar dos movimentos de libertação. E o Desmond Tutu, por acaso, que é um bispo muito conhecido, que esteve na Comissão da Verdade e Reconciliação, ele dizia neste mesmo livro, na página 200, que ele dizia que o grave problema que se vai acontecer nos próximos tempos, ele dizia em 1997, dizia que eu vejo um risco nos próximos anos de acontecer que os libertadores de ontem se venham a tornar os piores opressores do amanhã, a falar dos partidos libertadores. Estou a falar dos heróis que o movimento March and March os cita, mas não os estuda, não os analisa na profundidade. Então, a questão ligada, caro amigo, a definição das causas concretas, a questão de nós criarmos espaços específicos para a criação de iniciativas, movimentos associativos são muito importantes, né? Em Angola, em Moçambique, a nossa luta de libertação não foi feita de pessoas dispersas. Em Moçambique, eu sei bem o processo, foram as associações culturais, onde se desenvolveu o pensamento, digamos, nacionalista nessas associações culturais. Eu acredito que a Angola também não foi muito diferente disso. Então, nós temos que começar também a incentivar isso. Estes espaços culturais, estes espaços de debate, Che agora aguenta, por exemplo, eu acho que é um bom espaço para o efeito, mas temos que replicar, temos que multiplicar isto e temos que incentivar que hajam várias associações que se multipliquem como cogumelos. É assim que depois se acerta com o tempo. Quer dizer, o desenvolvimento de lideranças. Olha, isso é muito importante. Essa coisa da liderança, nós achávamos que líder é aquele que nasce líder. Ok, tudo bem. Existem casos pontuais, excepcionais, de pessoas que têm dons infinitos, milagrosos, de naturalmente eles conhecerem e liderarem com eficiência. Mas liderança hoje é uma ciência, liderança é uma técnica, liderança hoje estuda-se a liderança e promove-se liderança. Então, é extremamente importante. Nós também começamos a incentivar, por exemplo, temos que ter, dentro destes grupos que o Edgar falou, dessas plataformas de solidariedade entre povos, formarmos jovens em liderança, jovens que têm potencial político, têm potencial acadêmico, mas também darmos lá alguns enxertos, algumas vitaminas de liderança. É extremamente importante para que amanhã eles realmente venham a levar os destinos dos nossos países, mas com conhecimento, com técnica, de como é que se lidera. Isso é importante. Olha, eu vou dar-te um exemplo muito simples. Aqui vou aproveitar e partilhar contigo uma coisa inédita. Eu acho que nem sabia que eu já partilhei isto. Mas eu vou partilhar contigo, Edgar. Olha, essa história da liderança, que às vezes a gente ouve falar muito de liderança, não ligamos nenhuma, porque pensamos que é alguma coisa boring, porque todo mundo está a falar disso. É tão fundamental quanto isto. Em 2003, eu entro pela primeira vez na vida pública mediática. Eu já vinha de uma vida pública porque eu era
eu era colunista da maior revista literária do país, de Moçambique, que chama-se Lua Nova. Portanto, eu colaborei ainda muito cedo, com os meus 15, 16 anos, eu já escrevia para aquela revista de literatura. Eu entro para a vida pública, esta midiática, em 2003, quando sou convidado, a partir de um texto que eu escrevi para um jornal, e uma televisão que chama-se Televisão Miramar, olhou para o texto, gostou tanto do texto e disse que localiza a pessoa que escreveu esse texto. Eu tinha escrito um texto sobre o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. E eles convidaram para a televisão, que eu entrei pela primeira vez. Venâncio, estamos ali. Não sei se tivemos aqui uma quebrazinha de internet, mas, entretanto, relativamente ao que o Venâncio estava a dizer, é importantíssimo e é grave, porque hoje nós vemos que as nossas sociedades, em função do modelo que os partidos, podemos assim dizer, decidiram adotar, mutilou muito do que é valor. Não só a autonomia, a garra, a força do jovem em geral, tanto em Moçambique quanto em Angola, mas também temos uma crise grave identitária. Sentimos que o jovem africano tem alguma falha na continuidade histórica, porque não compreende bem, porque lhe foi roubado muito dessa informação. E no caso de Angola, por exemplo, nós sentimos muito que o partido no governo quer criar uma narrativa para todos os angolanos, quer criar uma Angola, tanto na forma que administra a música para todos, todas essas questões, infelizmente, hoje ainda mutilam a autonomia e a autossuficiência dos jovens angolanos. A participação cívica é extremamente importante. Devíamos continuar. E, como disse o Venâncio, e bem, eu penso que houve algum problema de internet e, infelizmente, tivemos aqui um corte, mas é importante recordar que a proposta da união entre povos é extremamente importante. Eu penso que o Venâncio está a voltar, mas a união entre os povos é extremamente importante, porque só destes movimentos que outrora eram movimentos clandestinos, hoje em dia o associativismo já não tem razão de ser clandestino. São realidades que conseguem, de certa forma, promover uma perspectiva sobre os problemas muito mais realista. Como falamos bem, os movimentos juvenis, quando falam do bairro, o movimento juvenil de um bairro, por exemplo, quando está a prestar atenção no problema, é o problema real. E quando vai transmitir numa organização maior, se não houver falha, não houver alteração por parte dos interlocutores, vamos ter uma noção real do que se passa, do que se vive nessa realidade e, de alguma forma, podemos projetar melhores soluções. A questão de Moçambique e Angola é uma questão que não diverge muito, hoje em dia até na América do Sul, e há uma dualidade. De um lado, nós percebemos que há um flagrante, uma denúncia óbvia, porque, como dizia Lenin, os fatos são teimosos. Então, o que se percebe é que a falência das instituições, essas instituições como as que deviam regular a paz, administrar conceitos de paz e modelos de paz, estão cada vez mais distantes.